realmente a crise no Corinthians é grande, o clima é pesado, né, dentro do clube. Ontem mais uma derrota, né, para o Atlético Mineiro. E o que eu apurei de bastidores do Mineirão, né, inclusive de vestiário, conversei, a gente tem fontes inclusive com os atletas, é que o Vanderlei esbravejou muito ontem no vestiário após a derrota, porque ele tem reclamado, aliás, não foi só contra o Atlético Mineiro, mas ele tem reclamado que o que ele treina no CT Joaquim Grava, ele não consegue ver nos jogos. Os atletas não estão conseguindo executar aquilo que tem sido treinado no dia a dia no CT Joaquim Grava. Ontem, por exemplo, uma das frases que me passaram, que ele soltou no vestiário, foi que vocês não conseguem sair jogando uma vez sequer, e o Corinthians teve um exagero, né, de chutões para frente. Ele armou a retranca, né, jogou ali num 4-5-1, chegou até a atuar em alguns momentos num 5-4-1, porque o Wesley baixou tanto a linha, né, que acabou fazendo uma linha de 5, e a retranca era treinada, né, foi o que me passaram. Só que ele queria uma saída de bola, com troca de passes, apostando na velocidade, num contra-ataque rápido com o próprio Wesley, com o Roger Guedes. O Yuri, por exemplo, a bola praticamente não chegou no Yuri Alberto. O Corinthians exagerou na ligação direta, em chutes. Na verdade, não é nem ligação direta, né? É um termo realmente bem chulo, que é o bicão mesmo. Foi isso que o Vanderlei, inclusive, falou no vestiário. Falou não, né? Gritou, né? Porque me falaram que a bronca foi forte mesmo. Ele está bem satisfeito porque os atletas não conseguem executar o que ele treina. Ele treina, repete, a questão da saída de bola com o Paulinho. Fontes me passaram que ele colocou o Paulinho porque ele ali de primeiro volante, porque ele entendeu que um volante do Corinthians ia sobrar e por isso ele apostou no Paulinho naquela posição. Mas na hora que o Corinthians vai jogar, os atletas acabam... Ouvi até essa frase também, viu? Os atletas acabam fazendo do jeito deles. E isso tem irritado bastante a comissão técnica. E também, Bruno, tem o lado da diretoria, né? A gente falando dos bastidores ainda do Mineirão, pela primeira vez a diretoria começa a admitir que o elenco tem problemas e eles estão descrentes. Houve já até uma conversa entre eles em relação à mudança de treinador. Tipo, não adianta, treinador nenhum vai resolver o problema hoje do Corinthians. Então, porque já começou a torcida a pedir Mano Menezes, a gente vê nas redes sociais um pequeno apelo, né, ainda bem discreto, mas já há torcedor pedindo, e a diretoria em conversa ontem, né, a diretoria quando a gente fala é do Willian e Alessandro mesmo, tipo, nenhum treinador vai resolver o problema hoje do elenco, estão descrentes em relação até à troca de técnico novamente, e também, né, já foram 4 treinadores nas 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, talvez eles tenham aprendido a lição, o Bruno. E reforçando que você fala que basicamente é a mesma diretoria que há pouco tempo atrás dizia que o elenco justificava, que o elenco estava ali, que não precisava tanto se reforçar, que dava conta do recado. Parece que não é bem isso. Ô Samir, vou te fazer uma pergunta agora. Eu posso estar equivocado, mas o PVC, quando abriu o programa, usou o termo definhar. Foi isso, PVC, quando você falou sobre o Luxemburgo, certo? Ou estou errado? Eu falei sobre ele estar definhando em rede nacional. Não é só ele, né? Exato, porque sim. Não dá para dizer que toda a culpa é do Vanderlei. O Corinthians também está definhando em rede nacional. Mas é muito triste ver o Vanderlei na posição que ele estava ontem, sem ter o que fazer. Sabe, assim, no sentido de... o Vanderlei não é mais o melhor técnico do Brasil. O Vanderlei foi o melhor técnico do Brasil. E ontem ele estava absolutamente perplexo, sem ter o que fazer. Tanto que não fez a quinta alteração. Eu vou usar mais o termo definhar, não só na questão do dentro de campo, mas também mais uma coletiva lamentável do Luxemburgo. E vocês acompanharam e têm acompanhado muito mais do que eu, que moro do outro lado do Atlântico. O fuso horário não ajuda. Samir, a pergunta é até pegando o verbo definhar, a forma como o Vanderlei tem se comunicado. Isso também é discutido internamente, porque nas redes sociais a gente percebe jornalistas, torcedores, sejam os famosos ou torcedores comuns, percebendo que é um Vanderlei que contesta jornalista, que não responde o que é perguntado, que não fala nada com nada. Isso também tem tido reflexo entre os jogadores, entre os diretores, a forma de comunicar do Vanderlei em pleno ano de 2023. Isso ainda assusta?
Lá dentro não, ô Bruno, pelo menos por enquanto, né? Tudo muda, né, de forma muito rápida. Por que eu digo que lá dentro não? O repórter tem que fazer o seu papel, né? Hoje de manhã eu fiquei a manhã toda apurando se já existiu algum risco do Vanderlei cair. Eu sei que é um absurdo, mas é o papel do repórter. Então fiquei, né, conversando com uma fonte aqui, outra ali, para saber, porque o Mano Menezes balançando, e a gente sabia que o Mano Menezes era prioridade no Corinthians. O Luxemburgo só veio porque realmente não deu certo a contratação do Mano, e eu fiquei realmente caçando se existe algum risco do Vanderlei. E pelo que eu senti, né, conversando com algumas fontes, é que o Corinthians agora realmente mirou o elenco. Acredita que o problema hoje é o elenco. É claro que existem profissionais no Corinthians que já haviam percebido isso, até jogadores me contaram, atletas que, enfim, não vou dar muito detalhe dos atletas, mas atletas que falaram que precisam de reforços, chegavam na própria diretoria, né, pedindo para que se contratasse, que se reforçasse o elenco. Isso não aconteceu. Então, em relação a Luxemburgo, por enquanto, estão poupando o Luxemburgo. Não tem esses comentários ainda das entrevistas dele. Claro que fora do Corinthians, sim, existem muitos comentários, porque o Vanderlei ele promete uma coisa na coletiva e depois a gente vê outra nos jogos. Por exemplo, ele elogiou o Bruno Mendes, falou que gosta muito do zagueiro uruguaio e nunca colocou para jogar, né? Não põe o Bruno Mendes para jogar. Ele elogiou o Caetano, falou que pediu o Caetano no Vasco e não põe para jogar. Então a torcida indaga por que o Gil é titular até hoje, absoluto, sendo que os bicões da defesa ontem, né, que o Vanderlei reclamou no vestiário, muitos foram do Gil também. Então, assim, o que existe de questionamento é fora. Dentro ainda em relação às coletivas do Vanderlei, ainda não vi nada, viu, Bruno?